Hoje é o Dia Mundial de Prevenção e Controle do Colesterol. A presença dessa gordura é fundamental para o bom funcionamento do organismo, mas em alta quantidade, muitas doenças graves podem ser desencadeadas. A alimentação, controle do estresse e exercícios físicos estão entre as ferramentas para o bem-estar e a proteção de doenças futuras. Quem nos traz mais informações sobre o colesterol é o cardiologista e professor da Unifesp, Celso Amodeu. O colesterol é uma gordura. É uma gordura muito importante para o nosso organismo, porque ele faz parte da constituição de parede de vaso, de vários tecidos. Então, é muito importante que a gente tenha colesterol no organismo. Essa quantidade de colesterol tem que ter um valor que, quando acima disso, além dela fazer o bem, ela faz o mal também. O colesterol, sendo uma gordura, ele não combina com o líquido, que é o sangue. Então, ele é transportado por uma capa de proteína. Por isso que nós chamamos o colesterol de lipoproteína. Lipoproteína de alta densidade, quando tem muita gordura lá dentro e a capa, e lipoproteína de baixa densidade, quando tem gordura, menor intensidade. Isso nós chamamos da lipoproteína de baixa densidade. Isso é abreviado por HDL e LDL. HDL é o bom colesterol e LDL é o mau colesterol. Como fazer esse controle? E porque ele é tão importante para a nossa saúde, né? Porque são muitas doenças atreladas quando o colesterol está alto. E quais são essas doenças? O colesterol, além dele ser importante, quando ele está elevado, ele faz o que nós chamamos de um fator de risco para doenças cardiovasculares. Ele, junto com a hipertensão e com o diabetes, eu diria para você que são os três principais fatores de risco que nós temos dentro de toda a quantidade de fatores de risco modificáveis e não modificáveis. E dentro desse quadro de fatores de risco, sempre que você tem diabetes, quase com certeza você pode ter alterações de colesterol e de pressão arterial. E vice-versa, existe um link que quando o indivíduo tem um, ele é mais propício a ter o outro. E quais são as doenças mais graves atreladas ao colesterol alto? A doença mais grave que o colesterol produz é a doença cardiovascular, cérebro cardiovascular. Quem tem colesterol elevado tem mais chance de ter infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco, popularmente chamado, o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, popularmente chamado. Esses são os mais importantes, mas ele atinge não só essas artérias centrais do cérebro e do coração, mas qualquer artéria do nosso organismo. Atingindo qualquer artéria do nosso organismo, outra coisa muito frequente é a obstrução arterial, formação de placas, não só nas coronárias, que são os vasos do coração, mas na aorta, que é o grande vaso que nós temos, que vai desde o tórax até o abdômen, depois se divide para as pernas, provocando também o que nós chamamos de obstruções arteriais em diferentes territórios. Mais conhecido, a obstrução arterial periférica, que leva ao que nós chamamos de claudicação intermitente, quando a pessoa começa a andar e tem dor, é obrigada a parar, melhora a dor, anda de novo. Isso são obstruções que vão acontecendo em todos os pontos onde nós temos circulação e onde o colesterol atua. Em grande quantidade, ele provoca esses danos. E para perceber o descontrole, só com os exames periódicos? Sem dúvida. Boa parte do colesterol elevado, ele advém de uma história genética familiar. Então, geralmente, quem tem pai e mãe que tem colesterol elevado, é interessante que desde criança tenha o colesterol medido, porque existe uma dislipidemia, um excesso de colesterol elevado, que nós chamamos familiar, e que existe a tendência que os descendentes daquela família que tem colesterol elevado também eu tenho desde jovem. E como a doença é uma doença silenciosa, o indivíduo pode passar anos com colesterol elevado e não sentir nada. Mas ele, ao mesmo tempo que ele não sente nada, esse colesterol vai trabalhando na parede dos vasos, provocando todas essas complicações, né? E esses exames são anuais, exame de sangue? Quando você ainda não sabe que tem colesterol elevado, a gente preconiza que pelo menos uma vez a cada 2 anos façam a dosagem do colesterol, isso nos pacientes mais jovens. Se já tem, numa medida, colesterol elevado, é interessante que procure um profissional de saúde para que faça os tratamentos adequados. Falando nisso, 30% do colesterol elevado você consegue controlar só com dieta, mas o restante você vai precisar de tratamento medicamentoso. Por isso que eu digo que é importante que o paciente, a pessoa que identifica o colesterol elevado, procure um profissional de saúde para ter as orientações necessárias. O senhor já mencionou a alimentação, né, que os médicos nos falam aqui, nos trazem com muita frequência, da necessidade de ter uma atenção maior. Mas em relação ao estresse, o estresse também tem algum impacto na alta do colesterol? O estresse, na realidade, o que ele faz é o seguinte, toda vez que a gente fala em estresse,
Nós estamos falando do estresse quando o indivíduo tem uma descarga que nós chamamos adrenérgica. Existe um eixo de hormônios, produção de hormônios, que a gente chama de eixo neurohumoral, que controla a circulação cardiovascular. E esse eixo depende de uma série de hormônios. Quando você tem colesterol elevado, tem pressão elevada e você tem um estresse forte, você pode provocar estímulos para que haja produção maior dessa substância. Não numa forma aguda, como é na hipertensão, por exemplo. O indivíduo na hipertensão arterial, ele tem um estresse agudo e pá, sobe a pressão, você consegue identificar. Colesterol não, são vias metabólicas que ficam alteradas em função desse aumento da descarga adrenérgica que ao longo do tempo vai provocando seu dano ao sistema cardiovascular. E no sistema público de saúde, o acompanhamento para manutenção do bem-estar, ele é facilitado? Geralmente, o interessante, você sabe que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é dividido em sistema primário, secundário e terciário. É interessante que todas as pessoas que estão interessadas, que elas procurem serviço de atendimento primário, onde é fácil fazer o exame e é fácil fazer o acompanhamento. Se o médico identifica que tem alguma complicação, provável início de complicação cardiovascular, ele já encaminha para o sistema secundário do SUS, onde você tem exames mais específicos, né? Como radiografia, tomografia, exames mais sofisticados que possam identificar melhor o dano de órgão-alvo. Se alguma coisa tem que ser feita do ponto de vista de um tratamento cirúrgico ou de um estudo hemodinâmico, quando você vai colocar aquele chamado stent, que é aquelas telinhas que desobstrui as artérias, que tem as placas de colesterol, aí você encaminha para atendimento terciário. Então, eu acho que hoje, num dia como esse de conscientização, é importante que as pessoas entendam que elas têm que procurar o seu posto de saúde em primeiro lugar, para não sobrecarregar o atendimento secundário e terciário, que já está superlotado e se acaba atendendo alguém que poderia ser atendido no primário. Então, isso é importante que as pessoas tenham em mente. Quando eu falo atendimento primário, eu estou falando do famoso posto de saúde próximo da sua casa.